do livro Céu e Inferno, capítulo 2, segunda parte, Max, o Mendigo. Na parte das expiações terrestres, e Max então vai vir contar a história dele depois de algum tempo de ter falecido. Max, o Mendigo. Em 1850, numa vila da Baviera, morreu um velho quase centenário, conhecido por Pai Max. Por não possuir família, ninguém lhe determinava a origem. Havia cerca de meio século que se invalidara para ganhar a vida, sem outro recurso além da mendicidade, que ele dissimulava procurando vender pelas herdades e castelos, almanacs e outras miudezas. Então ele saía tentando vender essas pequenas miudezas nas redondezas lá de onde ele estava, para tentar ganhar os trocadinhos, tentar se dissimular a mendicância. É uma forma bem interessante, como a gente vê hoje, muitas vezes no sinal, as pessoas vendendo bala. E às vezes a gente não quer comprar bala, mas a gente deixa lá algumas moedinhas com eles, eles ficam muito agradecidos. É uma forma da gente procurar ajudar essas pessoas, contribuir com essas pessoas. Deram-lhe a alcunha de Conde Max, e as crianças o chamavam somente pelo título, circunstância esta que o fazia rir sem agastamento. Por que esse título? Ninguém saberia dizê-lo. O hábito o sancionara. Talvez estivesse provindo da sua fisionomia, das suas maneiras, cuja distinção fazia contraste com a miserabilidade dos andrajos. Chamavam-o de conde por ser uma pessoa muito educada, com uma boa aparência. E uma coisa interessante, tem pessoas que mesmo eles estando numa situação com a roupa muito simples, eles têm uma pose, aquele charme. E tem pessoas que por mais que se vista bem, as pessoas olham assim e falam... Então, nós carregamos um magnetismo, uma energia, que conforme dizem, já foi rei nunca perde a majestade. Então, cada um de nós carregamos conosco as nossas tendências, as nossas características, e nós temos que, então, saber nos polir, saber nos educar, e até mesmo aceitar aquilo que a gente não consegue mudar. Mas, a gente tem sempre que procurar se melhorar. Muitos anos depois da morte, Max apareceu em sonho à filha do proprietário de um castelo, em cuja estrebaria era outrora hospedado, porque não possuía domicílio próprio. Nessa aparição, disse ele. E o interessante é que deixavam que ele dormisse na estrebaria. Fica lá, dorme por lá. Ou seja, cada um deixa as pessoas dentro daquilo que é necessário, cada um deixa as pessoas naquela situação em que eles vivenciam, para então ter por onde se agasalhar do frio, passar uma noite mais segura. E apesar dele ficar na estrebaria, ele tinha gratidão pela menina. Vamos ver. Agradeço teres lembrado o pobre Max nas vossas preces, porque o Senhor as ouviu. Alma caritativa que vos interessastes pelo pobre mendigo, já que quereis saber quem sou, vou satisfazer-vos, ministrando ao mesmo tempo e a todos um grande ensinamento. Então ele aparece em sonho, agradecendo a ela pela oração, e ela tinha uma tão sensitiva, tão sensível, de uma boa memória, que ela consegue então transcrever esse sonho depois, pelo que a gente entende aqui. Há cerca de século e meio, era eu um dos ricos poderosos senhores desta região, porém orgulhoso da minha nobreza, a fortuna imensa, além de só me servir aos prazeres, mal chegava para o jogo, para o deboche, para as orgias, que eram a minha única preocupação na vida. Então, aquele famoso rico debochado que tem no Evangelho se encaixava bem em Max. E um detalhe, né? Tinha o dinheiro, tinha a fortuna, e só enxergava os prazeres da vida sem o respeito pelo ser humano, que nós devemos procurar ter, seu devido respeito por aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Quanto aos vassalos, porque os julgasse animais de trabalho destinados a servir-me, eram espezinhados e oprimidos, para proverem as minhas dissipações. Então os empregados, ele não estava nem aí para eles, queria apenas os explorar, desfrutar daquilo que ele tinha,
sem o pudor, sem responsabilidade, sem respeito. Ele mandava, ele ordenava, ele tinha o poder. Surdo aos meus queixumes, como em regra também o era com todos os infelizes, julgava eu que eles ainda se deveriam ter por honrados em satisfazer-me os caprichos. Se eles reclamavam, ele dizia que eles tinham que sentir-se honrado por satisfazer os caprichos dele, satisfazer as suas mazelas, a sua falta de respeito, a sua falta de consciência, a sua falta de responsabilidade que ele deveria ter ali com as pessoas ao redor dele. Ele não tinha, tomava atitudes insanas, agia de forma desrespeitosa e criava uma série de problemas desagradáveis para ele, como para a sociedade em torno dele. Morri cedo, exausto pelos excessos, mas sem ter de fato experimentado qualquer desgraça real. Ao contrário, tudo parecia sorrir-me, a ponto de passar por um dos seres mais ditosos do mundo. Tive funerais suntuosos e os boêmios lamentavam a perda do ricaço, mas a verdade é que, sobre o meu túmulo, nenhuma lágrima se derramou, nenhuma prece por mim se fez a Deus. Ele morre cedo, devido aos excessos, mas não passou por nenhuma etapa de sofrimento, não teve que fazer nenhuma reflexão, simplesmente morreu. Muitos foram ao funeral, porque tinham perdido o companheiro de boemia e de festas, mas sem nenhuma lágrima, sem nenhuma oração a Deus, simplesmente ele morreu e assim se passou. A importância, gente, da prece por quem morre. E tem religiões que diz que não se deve fazer prece pelos mortos. Morreu, acabou. E morreu, não acabou. Ah, morreu, vai ficar dormindo, sono, esperando a hora do Senhor. Não. O corpo físico morre, mas o espírito está vivo. Ele vai ficar preso ao corpo ou sair desse corpo de acordo com um conjunto de situações que é determinada pela consciência de cada um, pelo seu aculturamento, pela sua condição de vida. E a partir dessas situações, então, a partir dali, toma-se as medidas e as atitudes necessárias ao processo evolutivo de cada um. É importante que a gente tenha em mente e tenha consciência de que cada um de nós vamos passar pelas experiências necessárias ao nosso processo evolutivo, ao nosso processo de crescimento íntimo. E assim, dentro desse conceito, dentro dessa conscientização, é que vamos procurar nos trabalhar intimamente, nos fortalecer intimamente, para conseguirmos conquistar a paz e a harmonia no mundo espiritual. Lembrando que essa paz e essa harmonia vai ser sempre proporcional ao bem que tivermos feito, às ações do bem que tivermos trabalhado intimamente. Nenhuma prece por mim se fez a Deus de coração, enquanto minha memória era amaldiçoada por todos aqueles para cuja miséria contribuíram, principalmente a miséria moral. E aí é que vem a questão dos amaldiçoamentos, a questão da falta de amor que se tem uns pelos outros. Tudo isso vai fazendo com que a gente tenha uma série de dificuldades no mundo espiritual. Então vamos fazer o bem, vamos ajudar as pessoas, vamos contribuir para a caridade, que é o melhor. E como é terrível a maldição dos que prejudicamos, pois essa maldição não deixou de ressonar-me aos ouvidos durante longos anos, que me pareceram uma eternidade. Como ele tinha prejudicado as pessoas maldiziam a ele, ele ouvia todas essas maldições por vários anos que ele permaneceu no mundo espiritual, perambulando em sofrimento e sentindo todas aquelas maldições e não conseguindo desfrutar os prazeres. Depois, por morte de cada uma das vítimas, era um novo espectro, ameaçador ou sarcástico, que se erguia diante de mim, a perseguir-me sem tréguas, sem que eu pudesse encontrar um vão esconso onde me furtasse as suas vistas, nem um olhar amigo. Ele tentava esconder dessas vítimas que morriam e iam persegui-lo, mas ele não conseguia. Ele sentia-se mal. E tem um detalhe: se essas vítimas dele tivessem algum conhecimento espiritual, ele ia sofrer bem mais. Que se você prejudica alguém que tenha conhecimento espiritual, como é o caso dos hindus, os árabes e os judeus, eles partem para uma perseguição muito mais complexa, muito mais dolorosa para aquele espírito. Então nós temos que procurar entender como nós devemos agir. E os orientais também têm muita energia mental, muita concentração de energia mental, quando eles partem para prejudicar. Só que os orientais
chineses, vietnamitas, aquela região lá do Extremo Oriente, se você se predispor ao bem, eles te ajudam. Eles são interessantes, eles são engraçados nesse jeito de agir. Se você quer dispor-se ao bem, eles te ajudam. Mas se você sair do caminho do bem, eles te castigam também. Com as energias mentais que eles têm, com as técnicas espirituais que eles têm para perseguir. Agora, os árabes, indianos e judeus, aí dá mais trabalho, tem que fazer todo um trabalho de desobsessão bem complexo, bem difícil. Já os africanos, mesmo aqueles que têm técnicas de obsessão, eles são mais maleáveis à conversão ao bem. Lembrando que cada uma dessas raças espirituais, ou melhor, dessas origens culturais dos espíritos, tem uma tendência, uma posição, uma postura de tomar para a obsessão. Os antigos companheiros de devassidão, infelizes como eu, fugiram, parecendo dizer-me, desdenhosos: tu não podes mais custear os nossos prazeres. Então, como ele se servia daquelas pessoas para as grandes festas, e umas festas bem antiéticas, bem amorais, bem desproporcionais com a cultura reinante e com a consciência cristã que todo mundo deve cultivar. Então, eles fugiram, já que ele não podia pagar mais os prazeres, fugiram, deixaram ele sozinho. Então quanto daria eu por um instante de repouso, por um copo d'água para saciar a sede ardente que me devorava? Não tinha repouso, não tinha nenhuma água para matar-lhe a sede. Entretanto, eu nada mais possuía, e todo o ouro a jorros derramado sobre a terra não produzia uma só bênção, uma só que fosse. Ouviste, minha filha? Todo o ouro, todo o prazer que ele tinha na terra, lá não fazia efeito nenhum mais. Lá ele tinha que deparar-se consigo mesmo e com as condições de ser um espírito réprobo junto àqueles tão infelizes que o assediavam e o atacavam. E a própria consciência, porque as leis divinas estão escritas na consciência. E conforme questão 621 do Livro dos Espíritos. Se está escrito na consciência, nós vamos responder por cada um dos nossos atos. Cansado por fim, o preço qual viajor que não lobriga o termo da jornada, exclamei: meu Deus, tende compaixão de mim. Quando terminará esta situação horrível? Cada momento da nossa vida nós temos que saber fazer essa reflexão. Meu Deus, tende compaixão de mim. Quando terminará essa situação horrível? Todos nós temos nossos momentos expiatórios. Todos nós passamos pelas questões expiatórias da vida e depararemos com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições. E precisamos sempre pedir a Deus misericórdia e força para continuarmos na caminhada, corrigindo-nos e procurando, então, construir um mundo melhor para nós. Então, uma voz, primeira que eu vi depois de haver deixado a terra, disse. Ele fica lá todo esse tempo que ele nem sabe precisar. E a primeira voz que ele ouve, então, diz a ele: quando quiseres. Olha que interessante. Para que ele saísse daquele marasmo, daquela situação difícil, bastava ele querer. E ele realmente queria. Vamos ver. Que será preciso fazer, grande Deus? Repliquei. Dizei-o que a tudo me sujeitarei. Nessa hora a pessoa promete tudo. Né? Nesse momento a pessoa começa a sujeitar-se, a aceitar e a procurar valorizar qualquer oportunidade. Mas depois vamos cumprir? Vamos ficar atentos. É preciso arrependimento, é preciso te humilhares perante os mesmos a quem humilhastes. Pedir-lhes que intercedam por ti, porque a prece do ofendido que perdoa é sempre agradável ao Senhor. E aí temos que prestar atenção nesse detalhe. É necessário arrepender, mas também humilhar-se, pedir a pessoa, aqueles ofendidos, para fazer oração por você. Para que eles peçam a Deus por ti. As coisas ficam um pouco mais complicadas. Porque a prece do ofendido que perdoa é sempre agradável ao Senhor. Quebra o vínculo de maldição. Se alguém for ofendido e está gerando maldições, ao fazermos as nossas orações, quebra-se esse vínculo. Começa então a termos mais condições de nos aperfeiçoar, de nos melhorarmos.
Eu me humilhei, eu pedi aos meus vassalos e servidores que ali estavam diante de mim, e cujos semblantes, pouco a pouco mais benévolos, acabaram por desaparecer. Ele foi pedindo perdão para eles, pediu para eles orarem por ele. Provavelmente não conseguiram orar, mas preferiram sair de perto dele, sair do campo de visão dele. Isso foi para mim como que uma nova vida. O desespero deu lugar à esperança, enquanto eu agradeci a Deus com todas as forças de minha alma. A partir daquele momento, ele teve um grande alívio e começa a agradecer a Deus. Isso fortalece-lhe a alma, fortalece-lhe o caminhar para a existência de luz, de amor e de fraternidade que todos nós precisamos empreender ao longo da nossa vida. A voz acrescentou: príncipe? Ao que respondi: não há aqui outro príncipe senão Deus, o Deus onipotente que humilha os soberbos. Perdoai-me, Senhor, porque pequei, e se tal for da vossa vontade, fazei-me servo dos meus servos. E aí o cuidado que nós temos que ter. Quando o chamam de príncipe, ele não se vangloriou da situação. Ele reconheceu que príncipe é o Deus onipotente e que ele deveria reencarnar ou se tornar um servo dos seus servos, para reparar o seu erro, para reparar a sua culpa, para retomar a sua consciência para a caminhada evolutiva que ele precisaria empreender a partir dali. E isso é muito importante para o espírito, essa tomada de consciência, essa vigilância que nós temos que ter. Porque muitas das vezes a gente quer ser alguma coisa que a gente ainda não é e que a gente não pode ser, ou que a gente deveria se envergonhar de ter sido. Alguns anos depois, reencarnei numa família de burgueses pobres. Ainda criança, perdi meus pais e fiquei só no mundo, desamparado. Ganhei a vida como pude, ora como operário, ora como trabalhador de campo, mas sempre honestamente, porque já criei em Deus. Então, a questão de ser honesto é questão de crer em Deus. E a família pobre não tinha uma renda fixa para ele fica órfão e começa então a ter que trabalhar para ganhar a vida das formas mais complexas e, uma coisa interessante, junto daqueles a quem ele havia abusado anteriormente. Mas aos 40 anos fiquei totalmente paralítico, sendo-me preciso daí por diante mendigar por mais de 50 anos, por essas mesmas terras de que fora o absoluto Senhor. Então, ele nasce na mesma região, naquela região que ele era senhor absoluto de tudo, que ele comandava e era dono de todas as situações, inclusive julgava-se dono da vida das pessoas que ele estava. Ele começa então a ter que reparar os seus erros ali pela mendicância, precisando da caridade daqueles que ele havia prejudicado. Nas herdades que me haviam pertencido, recebi uma migalha de pão, feliz quando por abrigo me dava um teto de uma estrebaria. Precisava de passar a noite, então às vezes deixava que ele ficasse no curral. Estrebaria é um curral mais sofisticado, maior um pouquinho, do que aquele simplesmente que a gente está acostumado a ver nos sítios, que tem ali só o local de tirar leite. Então, normalmente a estrebaria tem lá um depósito de ração, tem algumas coisas a mais. Quando deixava ele ficar lá, ele se sentia feliz por estar ali. Ainda por uma acerba ironia do destino, apelidaram-me de Senhor Conde. Durante o sono, olha o detalhe. Como ele fala, ironia do destino, as pessoas já tinham a presciência de que ele era uma pessoa que tinha sido importante, aquela pose, aquele jeito educado de falar. Então eles deram-lhe o apelido de Conde. Durante o sono, aprazia-me percorrer esses mesmos castelos onde reinei despoticamente, revendo-me no fausto da minha antiga fortuna. O espírito não se educou plenamente, porque durante o sono ele ainda se comprazia em andar por aquelas regiões, caminhar para aqueles mesmos locais, frequentar os castelos que eram dele. Ele ainda tinha aquele sentimento de posse. E aí que vem os perigos que nós precisamos treinar a domar em nós. Não é com uma reencarnação que você vai se educar, que você vai se polir, que você vai se dominar nos seus impulsos mais perigosos. Ao despertar,
Sentia de tais visões uma impressão de amargura e tristeza, mas nunca uma só queixa se me escapou dos lábios. E quando a Deus aprouve chamar-me, exaltei a sua glória por me haver sustentado com firmeza e resignação, numa tão penosa prova, da qual hoje recebo a recompensa. Quanto a vós, minha filha, eu vos bendigo por teres orado por mim. Então, naquele momento, ele mostra para ela que ele não reclamava de Deus, não reclamava da situação, e quando ele se dirigia a Deus, era para agradecer a glória de compreender Deus. Era para agradecer a glória de estar naquela situação, resgatando suas dívidas e sendo fiel àquilo que Deus colocava, e agradecendo também por já compreender a importância de ser honesto, a importância de tentar ganhar a vida de uma forma simples, mas de uma forma bem objetiva em termos de honestidade e dignidade. E agradece no final a menina por ter orado por ele. A importância da gente fazer orações por aqueles que estão em situação difícil. A importância de fazermos orações por aqueles que estão em situação de complicadas, até mesmo expiatórias. A gente tem que aprender a fazer essas orações. Sempre que eu passo por algum indigente na rua, por aqueles mendigos, aquelas pessoas que ficam em condição de extrema indigência, naquelas barraquinhas de pano, eu sempre tenho esse cuidado de fazer oração. Eu não sei quem são eles, não sei por que eles estão ali, qual a dor que assola seus corações, que tipo de porta se fechou para eles. Então é sempre importante nós fazermos essa oração por essas pessoas e pedirmos a Deus que tenha misericórdia deles e que a alma caridosa possa ajudá-los naquilo que eles precisam, já que a gente nem sempre vai ter condições de ajudá-los da forma que a gente gostaria de ajudar. Mas a oração está ao nosso alcance, é uma ferramenta que nós temos de pedir a Deus e Deus tudo provê. Nota: para este fato pedimos a atenção de todos quanto pretendem que, sem a perspectiva das penas eternas, os homens deixariam de ter um freio às suas paixões. Um castigo como este do pai Max será, porventura, menos profícuo do que essas penas sem fim, nas quais hoje ninguém acredita? À medida que a gente vai procurando esclarecer as pessoas, vai mostrando às pessoas a necessidade deles se melhorarem, deles se aperfeiçoarem, deles tomarem consciência das suas responsabilidades, isso é de muita importância para nós, isso é de muita importância para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento. Portanto, nós precisamos de começar a entender que a lei divina vai nos pegar da forma que for necessário, no tempo justo, na hora certa. E como não sabemos quando chegará o tempo, como disse Jesus, precisamos nos preparar sempre no bem, porque Emmanuel nos lembra que se a justiça divina chega-nos à porta, se encontra-nos no trabalho no bem, adia por tempo indeterminado a cobrança daquela falta, ou até mesmo na balança da lei divina, ela ficará em suspenso, ou neutralizada pelas ações do bem. Um ato de amor anula-se multidões de pecados. Como procuremos assim compreender a fonte do amor e da paz, compreender que Jesus sempre trouxe para nós as bênçãos do amor, da misericórdia e da luz. Trabalhemos, pois, pelo nosso aperfeiçoamento, pela nossa melhoria, e que possamos crescer rumo ao Pai com amor, sabedoria e determinação.